Oi, tô chegando, hein? Calma aí. Cheguei, estamos aqui de volta. Olha, vocês podem observar que minha vida está um pouco bagunçada, né? Comecei uma faculdade nova agora, né? Então tem isso aqui para ler, tem que ler isso aqui, tem que ler isso aqui, deixa eu tirar isso aqui, aqui a reflexão, isso aqui a minha agenda. Eu tô acabando de chegar das compras. Estamos aqui diretamente da cidade de São Paulo, estou aqui do lado dessa avenida que vocês acabaram de ver aí no vídeo. E hoje nós estamos aqui para refletir sobre o último domingo, não do tempo comum, mas o último domingo antes do carnaval. E você sabe o que acontece quando chega o carnaval, né? No dia da quarta-feira de cinza, um dia depois do carnaval, nós temos então o começo da quaresma. Então logo depois do carnaval, o primeiro domingo depois do carnaval, é aquele domingo que a gente chama o primeiro domingo da quaresma. E este domingo que nós estamos adiantando nesta sexta-feira é o 8º domingo do tempo comum. Vamos ver. Então é isso, nós estamos aqui no 8º, né, meditando aqui as leituras do 8º domingo do tempo comum, mas nós não podemos meditar esse domingo de forma assim extraordinária. Todo domingo a gente pode fazer isso, né? Nossa, eu tô suando aqui. Para quem pensa que São Paulo é frio, né? Pois é, agora tá quente. Então, presta atenção. Durante qualquer domingo você pode fazer relação com o domingo anterior, mas sobretudo neste domingo é necessário você recordar qual foi o evangelho do 7º domingo comum. O que dizia esse evangelho? Naquele tempo, diz Jesus a seus discípulos: a vós que me escutais eu digo, amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam. Se alguém te der uma bofetada numa face, oferece também a outra. Se alguém te tomar o manto, deixa-o levar também a túnica. Dá a quem te pedir. Se alguém tirar o que é teu, não peças que eu devolva. O que vós desejais que os outros vos façam, fazei-o também vós a eles. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam aqueles que vos amam, e assim por diante. São ensinamentos de Jesus Cristo para nós comentamos domingo passado. Qual a relação que ele tem com esse domingo que nós estamos iniciando essa nossa meditação hoje? Nós vamos descobrir já, quando chegarmos lá no Evangelho. Mas antes de nós chegarmos no Evangelho, vamos prestar atenção aqui naquilo que nós podemos destacar da primeira leitura, que é a leitura do Eclesiástico. Só para que você não fique dizendo que eu não falei, né? Se você não quiser ver o vídeo anterior, o evangelho do domingo passado é Lucas 6, 27 a 38. Guarda ele aí. Então, a primeira leitura do domingo que vem, né? Hoje é sexta, depois sábado, domingo, começamos então. Aí com esta leitura 27, Eclesiástico, capítulo 27, do 5 a 8. Diz o quê? Que o homem se revela no falar. E isso é importante. O fruto revela como foi cultivada a árvore, assim a palavra mostra o coração do homem. Não elogies a ninguém antes de ouvi-lo falar, pois é no falar que o homem se revela. Ou seja, o homem se deixa revelar no falar. Se você encontra um mudo, ele não se revela? Claro que se revela, também se revela. Deixa eu tirar isso aqui daqui, esse negócio está me atrapalhando aqui. Ele se revela porque é uma forma de linguagem, né? Se a leitura fosse ser um pouco mais atualizada, ela iria falar das linguagens, né? Libras também é uma linguagem, e assim por diante. Então, o ser humano, ele revela aquilo que está no seu interior a partir da sua linguagem. Essa linguagem pode ser escrita, essa linguagem pode ser falada, essa linguagem pode ser gesticulada. E nós bem sabemos que um gesto fala muito mais que 1000 palavras. Esse é um clichê que nós conhecemos muito bem. Até mesmo um ditado popular, poderíamos dizer também aqui. Por que não, né? Então, essa é a primeira grande máxima da liturgia de hoje. O ser humano, ele se revela pela sua linguagem. E o que ele revela? Espera aí. Então, o que tem a ver isto
com aquilo que nós estamos falando. Para a gente entender bem, a gente pega aqui o Evangelho. Antes de pegarmos a segunda leitura, como é às vezes normal, nada, não está escrito em lugar nenhum que você tem que fazer a meditação obrigatoriamente a partir da primeira, segunda e nessa sequência, né? Então o Evangelho diz assim: naquele tempo Jesus contou uma parábola aos discípulos. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? E aqui a gente pode pensar que ele está falando de uma cegueira propriamente da doutrina, né, dos ensinamentos de Jesus. Cegos são os pagãos, cegos são aqueles que não tiveram contato com os ensinamentos de Jesus, aqueles que não conhecem Jesus. Pode ser. Também poderia ser dito isso, né? Lá se vai um avião aqui, passa helicóptero, avião toda hora. Bom, paciência. Então, nós podemos pensar por esse lado. Aqueles que estão afastados de Deus, aqueles que estão afastados de Jesus Cristo, são esses cegos. Será? Pode ser que não, porque ele diz assim: um discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem formado será como o mestre. Ora, existem discípulos bem formados, existem discípulos que não são tão bem formados, porque senão não haveria a necessidade de fazer essa divisão aqui. Então existe um discípulo bem formado que será como o seu mestre. E existe um discípulo que pode ser que não seja tão bem formado, que vai ser como um cego. Então, o cego não é aquele que está longe. O cego é aquele que não entendeu o que Jesus quis dizer. O cego é aquele que não, talvez até entendendo o que Jesus quis dizer, não aceita o que Jesus quer transmitir para toda a humanidade. Então, ele fica como um cego. Tem tudo à sua volta é luz, mas ele está cego, porque o pior cego é aquele que não quer ver. E quem é esse discípulo que é bem formado? É aquele discípulo que é formado pelo sofrimento. É o discípulo que é formado pelos ensinamentos do Evangelho do domingo passado. Aquilo que estava no 7º domingo do tempo comum no Evangelho é a base, se fôssemos falar como uma faculdade, é a base curricular do discípulo. O discípulo quer ser bem formado, o discípulo quer ser como um mestre, o discípulo quer seguir verdadeiramente o mestre, que é Jesus Cristo. Então ele tem que levar em consideração todos os ensinamentos do Evangelho, aquele trecho do Evangelho do domingo passado. É uma sequência direta. E está dizendo precisamente o quê? Que por que vês tu o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu próprio olho? Como podes dizer a teu irmão: irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave no teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Não se colhem figos de espinheiros, nem uvas de plantas espinhosas, nem você vai colher acerola num pé de manga, né, numa mangueira. E assim, é algo claríssimo. Mas o que isso tem a ver com o Evangelho? O que isso tem a ver com aquilo que Jesus Cristo está dizendo? Porque os discípulos de Jesus precisam dar sinais, e nós damos sinais. Todos aqueles que se colocam no segmento de Jesus dão sinais. Uns dão sinais de cegueira, outros dão sinais de seguimento concreto de Jesus Cristo. Por isso, existe aquele discípulo que é bem formado, existe aquele discípulo que não é bem formado. Qual é o discípulo? Como é que nós devemos colocar aí os critérios para avaliar se fulano é um discípulo bem formado ou se o fulano não é um discípulo bem formado? Qual é o critério? O critério é o sofrimento. Quem é formado no sofrimento consegue dar as provas necessárias da sua fé, da sua esperança, as razões e os fundamentos disso que lhe faz caminhar, disso que lhe faz ir para frente. Porque
Porque Jesus Cristo começa todos esses argumentos dizendo que um discípulo não é maior do que o mestre. E o mestre passou pela cruz. O mestre passou pelo sofrimento. Se o discípulo quer ser bem formado, ele tem que se deixar formar naqueles ensinamentos que Jesus colocou no trecho anterior aí do seu evangelho aqui, no evangelho do que nós refletimos no domingo passado, e a partir disso se permitir aceitar o sofrimento. É neste contato com a cruz, neste contato com o sofrimento que nós nos reconhecemos cada vez mais humanos e a nossa humanidade cada vez mais ganha significado, porque a nossa vida não é daqui, a nossa vida é para além daqui. Então, quais são os sinais que nós queremos transmitir? São os melhores, os sinais que transmitem a Jesus Cristo e não a nós mesmos. Que as outras pessoas ouçam aquilo que nós anunciamos, ouçam aquilo que nós pregamos, que não é a mensagem nossa, mas a mensagem recebida dos apóstolos, vem de Jesus Cristo, passando pelos apóstolos, chegando até nós, passando para as outras pessoas. Então, o homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, mas o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro, pois sua boca fala do que o coração está cheio. Se você só está cheio de coisas más, você só vai transmitir coisas más. Se você está cheio de coisas boas, então você vai transmitir coisas boas. O homem se revela no seu falar. O homem se revela na sua linguagem, do que você está falando, do que você está fazendo, como você está se comunicando. A quem você comunica? Quando você chega na presença de alguém, essa pessoa, ela recebe o quê? O que ela recebe? Ela recebe amor, ela recebe amizade, ela recebe carinho. O que você consegue transmitir para as outras pessoas? É pelos frutos que nós conhecemos. As árvores. É pelos frutos que nós conhecemos, os cristãos. É pelos frutos que nós vamos saber distinguir entre aqueles que são discípulos bem informados de Jesus Cristo e aqueles que são discípulos cegos, discípulos que não conseguem enxergar. Então nós queremos caminhar para sermos bons discípulos. Queremos caminhar para sermos discípulos bem formados. Queremos caminhar para sermos árvores que dão bons frutos. Queremos caminhar para ser este homem que tira coisas boas do bom tesouro do seu coração. Para no fim, então, vermos cumprido aquilo que está na segunda leitura. São Paulo nos diz: meus irmãos, quando este ser corruptível estiver vestido de incorruptibilidade e este ser mortal estiver vestido de imortalidade, então estará cumprida a palavra da Escritura. A morte foi tragada pela vitória. Ó morte, onde está a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças sejam dadas a Deus, que nos dá a vitória pelo Senhor nosso Jesus Cristo. Apesar de qualquer desafio, apesar de qualquer sofrimento, é Jesus Cristo quem nos dá a vitória. E a vitória não é aqui, a vitória é a ressurreição. No fim dos tempos, a ressurreição no último dia. Portanto, continua São Paulo, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, empenhando-vos cada vez mais na obra do Senhor, certos de que vossas fadigas não são em vão no Senhor. Isso aqui é fundamental. Tudo isso que eu falei, se você ficar com isso aqui, já ficou com tudo. Porque essas palavras de São Paulo resumem o sentimento desta liturgia do 8º domingo tempo comum. Meus irmãos, sede firmes e inabaláveis, não vos deixeis abalar, amedrontar, angustiar por nada deste mundo, empenhando-vos cada vez mais na obra do Senhor. Não deixem de trabalhar por Deus. Não se envergonhem do Evangelho de Jesus Cristo, certos de que tudo isso pelo qual nós passamos, esse sofrimento que nós aceitamos para deixarmos-nos formar bem formados.
né? Seja o discípulo bem formado, é aquele discípulo formado no sofrimento, formado nas fadigas do dia a dia, formado nos desafios, formado em tudo isso que às vezes pode nos tirar o sono, mas não deveria, mas sabendo que nada disso é em vão. Nada é em vão quando estamos no Senhor. E assim, eu gostaria de terminar esse nosso vídeo de hoje com uma reflexão aqui do Padre Giacardo. O Padre Giacardo foi o primeiro padre paulino, né? É bem-aventurado também, o fundador dos paulinos. É bem-aventurado Tiago Alberione, ou Beato Tiago Alberione, como o povo gosta de chamar, né? E aqui também temos aqui o Giacardo, que ele escreveu esse livro aqui, que o título é Do Teto para Cima. E ele também é bem-aventurado, mas você também pode chamar ele de Beato, né? Porque as pessoas, o povo, de um modo geral, chama de Beato, né? Mas não deixa de ser bem-aventurado, Beato, tudo é sinônimo, né? Os sinônimos ainda são usáveis. Tem um parágrafo aqui que combina muito com essa liturgia de hoje, está na página 50, não tem numeração nos tópicos, mas está aqui. E Giacardo diz assim: Cristo ontem e hoje, o mesmo pelos séculos. É sempre Ele, e é das almas a Ele consagradas. Seja quando sorriem, sejam quando estão em lágrimas et clamore magno, em grande clamor e lágrimas. Nós somos de Jesus Cristo. Nós pertencemos a Jesus, são as palavras do bem-aventurado Giacardo, dizendo para nós que seja no sofrimento, seja na alegria, nós pertencemos a Deus. Nós devemos então nos comportar, de fato, como pertencentes a Ele. Os caríssimos irmãos de fé, estamos aqui nessa nossa nova configuração, ainda estou aqui me organizando e aos poucos a gente vai continuar transmitindo para vocês os nossos vídeos. Toda sexta-feira, a reflexão do domingo que segue. E no sábado, continuamos aí com as reflexões sobre o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria, até completar 30 reflexões. Depois eu não vou continuar mais, mas enquanto não chegar nas 30, nós não vamos parar. Até mais.